Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online nesta terça-feira. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor. Você pode nos assistir aí tanto no YouTube como no Facebook e ainda no nosso site jefasorocaba.com. Hoje, no caso, a nossa palestra é gravada, então quem quiser deixar comentários a respeito do assunto que a gente tratar aqui, pode deixar na descrição do vídeo, tanto do YouTube como do Facebook, e no momento oportuno a gente pode comentar, inclusive, sobre os comentários que vocês deixarem aqui a respeito da palestra da noite de hoje. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a todos aqueles que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, abençoando a todos aqueles que forem assistir em algum outro momento, abençoando a nossa companheira Celina, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite para fazer a gravação dessa palestra, que ela seja envolvida com muito amor, com muita luz e com muito conhecimento, principalmente, para nos transmitir e, quem sabe, colocarmos em prática algo daquilo que for falado na noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, para o pessoal que está nos acompanhando, pelas nossas redes sociais. Sempre faço questão de agradecer, o pessoal que nos acompanha, que prestigia aqui as nossas palestras online. Então, muito obrigado realmente por vocês nos assistirem e por vocês compartilharem, as nossas atividades, Isso é muito importante, isso faz toda a diferença aqui para a divulgação espírita. Então vamos lá, nossas atividades aqui na tela para vocês. Hoje é terça-feira, então hoje é dia da nossa palestra online, 8 horas da noite. Quarta-feira, dia das nossas vibrações à distância, em prol dos animaizinhos. Então quem quiser mandar as informações aí do seu animalzinho para o tratamento à distância, é só mandar aqui para a gente, pelo nosso WhatsApp, pelos nossos canais de comunicação aqui do Jeff. Então fique à vontade aí, quarta-feira, dia das vibrações à distância. Quinta-feira, dia do nosso tratamento espiritual para os humanos, lá na nossa casa, presencialmente. Então quem quiser ir, não precisa agendar, é só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite. Tem atendimento fraterno, tem o passe, tem o atendimento de reiki, de cromoterapia, então é só chegar lá e ser atendido. E às 7 horas da noite tem a palestra presencial, então o pessoal pode ir lá também assistir a palestra. Lembrando que as nossas palestras, elas são gravadas, mas presencialmente, quem puder ir presencialmente é sempre muito bom. A gente ficou tanto tempo sem poder assistir palestras presenciais, então assistir uma palestra presencial faz toda a diferença. Fica o convite, então, toda quinta-feira às 7 horas da noite. Aqui é a nossa relação de palestras do mês de fevereiro, para o pessoal ir acompanhando, as que já foram ao ar, as que já foram exibidas, é só acessar lá no nosso canal no YouTube. Nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, lá na nossa casa, só fazer o agendamento pelo nosso site. Aí sim, para o tratamento aos animais precisa agendar, porque o nosso espaço físico é pequeno, quem já foi lá no nosso centro conhece. Então faz o agendamento, a gente divide as pessoas em horários diferentes, para poder ser atendido com muito conforto e principalmente com muito carinho, que é a nossa marca registrada ali no nosso trabalho. Também no primeiro e terceiro domingo nós temos atendimento de reiki e cromoterapia, então o pessoal pode chegar lá, não precisa agendar para os humanos, não precisa agendar, é só chegar lá entre 9 horas e 11 da manhã, que é o horário do nosso atendimento no primeiro e no terceiro domingo do mês. Nós temos ali a nossa cantina e o bazar do Jefa, no dia do trabalho dos animais, com produtos à venda, doces, salgados, todos eles vegetarianos, alguns às vezes são até veganos. E lembrando que a renda desses produtos, da venda desses produtos, serve para a manutenção das nossas despesas no centro. Temos livros também à venda, livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser adquirir algum livro, só conversar ali com a gente no dia dos nossos trabalhos. Inclusive os livros são vendidos de quinta-feira também, só a cantina, que é no dia do trabalho dos animais. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para poder manter o nosso centro funcionando. Faço sempre questão aqui de agradecer ao pessoal que tem nos ajudado, que nos ajudou principalmente na pandemia, no período mais crítico da pandemia. Então muito obrigado a todos. Vou colocar aqui na tela a nossa companheira Celina Sobral, mais uma vez aqui com a gente,
nossa companheira da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Aliás, Celina, né, por favor, faça a sua propaganda do bem. Já fiquei sabendo que na Grande São Paulo a Rádio Boa Nova já está funcionando na frequência FM estendido. Ainda não veio para Sorocaba, mas estamos aqui na expectativa também. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Celina, e seja muito bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Olá, Wilson querido, boa noite a todos que estão ligados a nós, sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, que é realmente um prazer, uma honra aceitar o convite do nosso querido Wilson. Jefa Sorocaba, é sempre aprendizado, é sempre troca de energias salutares, positivas, então é uma honra para a gente e estar com todos os que estão também conectados, mesmo que seja no dia de hoje, mesmo que seja em outros dias, nós sabemos que a espiritualidade amiga nos envolve, nos fortalece, nos auxilia. Realmente, nós estamos lá, continuamos na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, agora em FM, né? 85,5 e tá chegando aí em Sorocaba, viu, eu? Acredito que logo vai estar chegando o FM também aí e nós continuamos lá com os nossos programas, pronto atendimento na quarta-feira às 11 horas da manhã ao vivo. As pessoas podem fazer as perguntas que quiserem, né? A gente responde baseado no espiritismo, lógico, dentro da habilidade, dentro do nosso conhecimento, senão a gente diz que não sabe, pronto, né? Estamos também gravando ainda o De Coração para Coração, que vai em vários dias e vários horários, porque está no portal, né, Mundo Maior, que é só puxar. Dualidade também ainda está passando. E temos aí o Gerando. É legal que a gente convida aqui a se inscrever no nosso canal também do YouTube, youtube.com.br Celina Sobral, que tem tudo que a gente faz para divulgar o Espiritismo, né, Will? Isso é muito importante. Divulgar o espiritismo de todas as formas é muitíssimo importante. Vocês viram o quanto a Celina trabalha lá, né? Na rádio, na TV, então por isso que ela não consegue fazer ao vivo com a gente. E fora as palestras, né? Que ela faz aí por toda a Grande São Paulo, em outras cidades também. Então, divulgar o espiritismo, seja lá de que forma for, no Centro Espírita, nas ondas do rádio, na TV, isso é muito importante. Aliás, já tem o filme aí também, né? Passando, Nosso Lar 2, outra forma espetacular de divulgação da doutrina. Então a gente faz a nossa parte, né, Celina? Aqui nas nossas lives, nas palestras que a gente faz no centro, enfim, em outros centros também. Então a gente tem que fazer a nossa parte como divulgadores aí do Espiritismo. E hoje a Celina escolheu aqui um tema muito interessante, né, para a gente conversar. O quanto o Espiritismo nos fortalece no dia a dia, porque o Espiritismo tem um singelo nome, né, Celina? De doutrina consoladora. E não é à toa que nós temos esse apelido carinhoso, né, de doutrina consoladora, porque realmente quem conhece o Espiritismo, quem estuda o Espiritismo, quem consegue, né, minimamente vivenciar o Espiritismo, se fortalece muito, né, principalmente nas dificuldades do dia a dia, porque dentro do centro espírita é tudo lindo e maravilhoso, mas da porta do centro para fora é que a coisa pega, né, Celina? Exatamente. Eu acho muito interessante a gente conseguir digerir essa grande verdade, essa frase aí que a gente colocou, do Espiritismo nos auxiliando no nosso dia a dia, nas nossas dores, nas nossas preocupações, nas nossas vicissitudes, desafios aí que vêm e que, graças a Deus, a gente depois que começa a estudar um pouco mais, começa a ler, começa a participar dessa divulgação abençoada, através não só de palestra, como estudos, como colocações, reflexões, né? Como bate-papo, como a gente faz aqui no Jeff Acaba, como a gente começa a ver melhor a atuação da espiritualidade, dos nossos mentores, de Jesus, governador do nosso orbe, através de tudo, e de muitas formas, né? De dores mesmo que vêm para a gente, para nos fazer limpar o espírito, para nos fazer crescer, para nos fazer evitar certas coisas que, de repente, né, Wilson, a gente fazia um tempo atrás, de uma forma até meio, entre aspas, inocente, sem saber o que estava fazendo e se auto-prejudicando, além de prejudicar os outros que estão à nossa volta. Então, eu acredito que o capítulo 5 do Evangelho, como a gente fala, é realmente o maior capítulo, mais longo, né? É muito interessante, porque explica que a maioria das coisas que a gente passa e que vem ao nosso encontro é fruto da nossa própria colheita dentro de situações meio obscuras que eram para a gente, ou então a gente perguntar para a gente mesmo, como diz o próprio Evangelho, será que se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não seria diferente o que eu estou colhendo, o que eu estou passando?
Então, essa é uma reflexão necessária cada dia mais para todos nós, mesmo independente de sermos espíritas ou não. Acho que o que as pessoas, pelo menos não sei você, Celina, mas o que as pessoas mais me perguntam, pessoas não espíritas, é como é que a gente consegue explicar as nossas aflições, ou como é que a gente consegue explicar os nossos desafios, né? Sendo Deus justo e bom, né? Mas acho que é justamente essa a resposta, né? Sendo Deus justo e bom, a gente, pelo menos pela lógica, né? E acho que a doutrina espírita é uma doutrina de lógica, a gente começa a entender, e não é do dia para a noite, que realmente as coisas acontecem na nossa vida não porque Deus quer nos castigar, mas para que seja um aprendizado, para que seja uma lição importante para a gente vivenciar naquele momento. E claro que quem está passando por um momento difícil, quem está passando por uma aflição, é claro que não vai conseguir entender isso imediatamente. Às vezes até a própria mente da pessoa acaba ficando um pouco mais não perturbada, não sei se é o termo, mas não consegue assimilar naquele momento a dificuldade pela qual está passando. Mas quando depois que as coisas realmente passam, depois que a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla da situação, a gente percebe o quanto a justiça de Deus realmente opera na nossa vida. Mas para quem não é espírita, Celina, acho que isso que é o mais importante. Ou para quem ainda está começando na doutrina, ainda tem essa dificuldade. Como é que a gente consegue explicar de uma forma, sei lá, didática, essa justiça de Deus operando na nossa vida? Pois é, a gente tem que saber que Deus não é um ser humano, não é alguma coisa material, tanto que o próprio Livro dos Espíritos já começa falando o que é Deus, porque nós não temos evolução suficiente, nem ainda inteligência suficiente para entender o que é esse Deus que criou a vida, que criou o universo infinito, a imortalidade do nosso espírito, né? E que, com certeza, óbvio, não castigaria ninguém. Coisas acontecem com permissões de leis que estão baseadas nas leis divinas, naturais, e que se encaixam e vão nos ensinando, nos fazendo crescer, tanto que nós estamos todos mergulhados em Deus e seguros nas leis divinas, que vão se encaixando e fazendo que as coisas aconteçam de acordo com os nossos próprios méritos. Então é importante todos sabermos que não é que nem quando a gente às vezes muitos eram crianças e ouviam dizer: ah, tem um Deus que castiga, tem um Deus que está sentado num trono apontando o dedo para cada um, de barba longa, branca, aquele velho que tem o cajadinho. Não, não é isso, né? Hoje a gente sabe que não é isso. Então, a importância de sabermos a nossa responsabilidade perante nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos, porque nós vamos colher aquilo que plantamos. E aí a gente aprende com Emmanuel e com muitos estudiosos iluminares do Espiritismo que diz que nós não fazemos nada para o outro, nós fazemos para nós. Quando nós fazemos alguma coisa boa, quando desejamos, como quando vibramos amor para o outro, aquilo retorna para nós em forma de bênçãos, de merecimentos, de alegria, de saúde, de harmonia, de várias coisas que a gente vive aí desesperado, correndo atrás, pedindo muitas vezes só em prece, lembrando que oração é orar, mas ter ação. Orar, fazer a prece, mas em ação, em movimento, em atitude. Nós temos que ter atitude. Então, se a gente vê que não está legal as coisas como estão hoje, é pensar assim: peraí, o que eu fiz antes, lá no passado? O que eu fiz ontem? Ou em encarnações passadas que a gente não lembra, se de repente não tem a explicação nessa, é porque foi em vidas passadas. Ou então, o que eu fiz ontem, anteontem, 20, 30 anos atrás, 5, 10, não sei, para que hoje esteja outra coisa. E lembrando sempre que se a gente vê o nosso dia hoje, foram pensamentos que a gente desejou no passado. Nossa, queria estar isso. Então, devagarinho, a gente vê que nós somos o que pensamos também. Então, é importante a gente saber que Deus não castiga, que nós temos as nossas responsabilidades de tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que sentimos em relação ao outro, porque a gente emana energia. Então, a gente tem que pensar assim: nossa, o que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa desesperada, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa triste, alegre. É só a gente ver o que a gente tem sentido mais nos últimos períodos de tempo.
no nosso tempo aqui, lógico, no plano encarnado, né? Ai, será que ultimamente eu estou ficando muito triste? Então, olha a emanação da minha energia. Será que no último tempo eu estou ficando com muita raiva das coisas, das pessoas, dos fatos, do mundo? Então, olha a emanação minha. Eu estou conseguindo ser mais tranquilo, eu estou fazendo mais orações, eu estou me conformando mais com o que está acontecendo. Que bom! A espiritualidade amiga que emana dessa forma está se aproximando e está me envolvendo mais. Então, eu acredito que é importante a gente pensar e lembrar disso, que somos seres imortais, que temos o infinito pela frente, que podemos e devemos mudar tudo a partir do hoje e do agora. Pois é, inclusive eu estava até vendo aqui, tô até com o evangelho aberto aqui, né? Uma colinha sempre é bom, né? Nessas horas, né? A Celina falou do capítulo 5. Aliás, fica a sugestão, né? Quem for fazer. A câmera tá aqui, tô olhando para outra câmera. Fica a sugestão para quem for fazer evangelho no lar essa semana, quem for fazer as vibrações à distância, né? Para os animaizinhos essa semana. Capítulo 5 do evangelho, tem vários itens lá, logo no primeiro item, né? Que é o Justiça das Aflições. Quase no final desse item, tem uma frase lá que eu acho que é bem marcante e bem impactante para todos nós, né? É, sobre as contrariedades da vida. Uma vez que Deus é justo, a causa deve ter um motivo, né? A causa das nossas aflições. E isso acho que resume muita coisa e entende muita coisa. E você falou, né, Celina, às vezes as pessoas, principalmente para quem às vezes não acredita em reencarnação, que é um dos princípios, né, do espiritismo, às vezes as pessoas têm essa dificuldade realmente, né? Puxa, como é que eu vou pagar, entre aspas, por algo que eu não lembro? Né? E aí a gente sabe que graças a Deus que a gente não lembra, porque senão a vida seria muito mais complicada aqui na Terra. Mas é como você falou, às vezes algo que a gente fez aqui e agora, emanações que nós temos, vibrações que nós temos, pensamentos negativos que nós temos, e a gente percebe muito isso, Celina, no nosso trabalho dos animais. Porque os animais eles conseguem, por exemplo, captar com muita facilidade a energia da casa. Conseguem captar com muita facilidade o comportamento do tutor. Então, se por exemplo um tutor é agitado, é agressivo, não necessariamente com o animal, mas ele é uma pessoa extremamente negativa, o animalzinho, obviamente, ele vai absorver aquela energia e ele vai ser um animal mais agitado, muitas vezes mais agressivo, ansioso. Às vezes a pessoa vai lá, puxa, por que você veio no centro? Porque eu sou muito. Porque tratar minha ansiedade. Ou por que você tá trazendo o animalzinho no centro? Porque ele é muito ansioso. Aí quando você vai perguntar para o tutor se ele é ansioso, pronto, tá aí muitas vezes a chave do mistério, né? E que não é tão mistério assim. Então as nossas vibrações, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, muitas vezes acaba refletindo, por exemplo, no comportamento do nosso animalzinho, que muitas vezes não tem como se defender, né, Celina? São seres inocentes que simplesmente acabam vivenciando a energia do ambiente da qual eles estão, né? Exatamente, muito bem colocado, Wilson. Muito bem trazido no momento que a gente está falando dessa emanação de energia. E nós somos responsáveis por aqueles que estão do nosso lado, independente de serem nossos irmãos menores, independente de serem filhos, independente de serem avós, independente de serem funcionários, não é? O que nós emanamos, de alguma forma, vai de encontro quem está perto de nós. Então, cabe a cada um de nós nos policiarmos, sim, como o próprio Evangelho pede, como muitas leituras aí de estudo de Chico Xavier diz, olha, o que a gente está fazendo com a gente e que está refletindo no outro? Né? Será que a gente está deixando o outro? Porque quando os pais são pessoas também muito ansiosas, muito nervosas, muito descontroladas, a gente vê que as crianças estão assim. Enquanto que os pais são mais calmos, iguaizinhos demais também. Eles recebem energia, eles são seres vivos, eles são seres que têm alma, que têm o seu espírito, né? Embora muitos digam hoje que não, nós sabemos que os animaizinhos têm alma, têm sentimento, entendem a gente, conversam com a gente, até mesmo nas suas emanações energéticas, e nós temos essa responsabilidade. Então, será que a gente está prejudicando? Será que em vez de a gente auxiliar até mesmo a evolução, o crescimento deles, a gente está travando, a gente está prejudicando? Não é? Nós somos muito responsáveis com as nossas escolhas. Então, reclamar depois do que a gente está passando hoje ou que vai passar amanhã é uma situação delicada, porque geralmente, né, o próprio capítulo 5 fala, a gente gosta de colocar a culpa ou nos mentores, ou naqueles que estão junto da gente, ou em próprio Deus,
ou em próprias situações que não nos deram oportunidade disso e daquilo, e a gente tem a lei do livre-arbítrio, né, Will? Nós temos o livre-arbítrio para mudar as nossas situações. Por isso que o Espiritismo também diz, olha, você não tem aquele destino completamente traçado, você faz, você planta, você pode modificar coisas que, de repente, estavam para acontecer. Lógico, não coisas definidas, né, que já está ali plantado dentro da reencarnação e você nasceu negociado com aquilo. Mas a maioria das coisas, as coisas que a gente pode realmente estar sobre a nossa influência, até mesmo de sentimento e energética, a gente pode modificar sim. Então, ficar reclamando e ficar acusando o outro, a gente está atrasando a nossa própria evolução. Pois é, e olha que a gente precisa aproveitar o quanto antes as oportunidades, não pode desperdiçar tempo. Né? A gente vê muito isso na literatura espírita, né? Que é a nossa atual encarnação é a principal encarnação nossa, porque agora a gente está tendo a oportunidade, né, de ter o conhecimento, né, de ter, a gente tem a doutrina espírita à nossa disposição, coisa que em outras épocas talvez a gente não teve essa oportunidade de ter o conhecimento. Né? O conhecimento ele sempre foi muito fechado para poucas pessoas, né? Durante muitos anos, durante muitos séculos, né? A igreja, né, principalmente, ela limitou demais, né, o conhecimento para pessoas ali só da elite. Então hoje a gente tem acesso a tudo. A gente está aqui fazendo uma live pela internet. Então qualquer pessoa nesse momento está tendo a oportunidade de adquirir esse conhecimento. Esse vídeo vai ficar, né, para a posteridade. Então daqui a 1, 5, 10 anos as pessoas vão poder acessar esse vídeo, vão poder ter acesso a essa informação. E fora todas as outras oportunidades que a gente tem e que a gente não pode desperdiçar, né, Celina? Tava dando aqui uma zapiada, não uma zapiada, uma folheada, né, no livro aqui, e acho que um item muito interessante que tenho certeza que todo mundo que não é espírita às vezes se pega nisso, e às vezes eu vejo até alguns companheiros espíritas com dificuldade em explicar isso para quem não é espírita, né, sobre o esquecimento do passado, que está lá no é o item 11 desse capítulo 5 do Evangelho. A gente sabe, estudando o Espiritismo, a gente sabe que não lembrarmos das outras vidas é uma benção. Mas como é que a gente explica isso para uma pessoa que não é tão espírita ou que está começando na doutrina, Celina? Como é que a gente faz a pessoa entender que não se lembrar, principalmente dos erros de vidas anteriores, é uma benção realmente esse esquecimento? Realmente é uma benção a gente não lembrar, né, Wilson? Porque já pensou se a gente sabe que nós, amigos que nós somos hoje, a mesma distância, nossa, o Wilson vive no meu coração aqui, ele sabe que é uma pessoa querida para mim, e a gente não tem esse contato todo material, né, junto para que a gente tenha essa amizade, assim, de conversar tudo, de estar aqui junto, né, como se a gente estivesse pertinho um do outro. Então, quer dizer, é uma ligação, provavelmente, de outras encarnações, já somos espíritos conhecidos. E se de repente eu sei que eu prejudiquei ele, né, ou a gente fez alguma coisa que não foi legal um para o outro, não vai ser legal, vai interferir na amizade das pessoas. Estou dando exemplo disso. Isso acontece com nossos filhos, com o marido, esposa, com pai, com mãe. Então, o rol de família é exatamente para ver o aprendizado do amor, para colocarmos em prática a lei de amor, porque se eu for lembrar que eu prejudiquei meu filho ou vice-versa, como é que eu vou amar? Como é que eu vou auxiliar? Como é que eu vou cuidar quando criancinha protegendo, se a gente sabe que é só o corpo que é infantil ali, mas o espírito é milenar? Então, olha a importância dos ensinamentos de Jesus, que diz que é abençoado o esquecimento do passado, para que a gente evolua, para que a gente tenha como fazer o nosso melhor aqui e agora. E também eu coloco, às vezes, em reflexões que trazem esse tema, Will, se a gente quiser saber quem a gente foi em vidas passadas, é só a gente ver quais são os nossos gostos hoje. O que a gente mais gosta de fazer, o que a gente menos gosta, o que mais nos assusta, que de repente foram situações que também nos deixaram delicadas em vidas passadas, o que mais nos atrai, que a gente se sente feliz. Crianças aí, tenra idade, está aí falando outras línguas, tocando instrumentos, sabendo algumas profissões como se já tivessem estudado faz tempo, e a gente vê que seria impossível como criança de 2, 3, 4 anos. A gente vê aí na televisão grandes músicos, grandes pianistas, etc., né? Então, quer dizer, o conhecimento no espírito, o conhecimento trazendo de outra encarnação, mas é esquecido para o nosso próprio bem, para a gente poder lutar e fazer mais, fazer melhor e perdoar
aqueles que nos prejudicaram, o que a gente prejudicou. É uma bênção, realmente, o esquecimento do passado. Pois é, ainda bem, né? A gente sempre fala isso, né? Na casa espírita, né? Em palestras, né? Ainda bem que a gente não lembra, ainda bem que a gente tem o esquecimento, porque senão a vida em sociedade seria muito mais difícil do que já é, né? Como a Celina citou o exemplo. Como é que você vai conviver com uma pessoa que você precisa resgatar, você precisa se reajustar com ela? Se você lembra que numa vida anterior vocês não tiveram uma vida tão legal assim, às vezes nessa atual existência a coisa já não está legal. E aí, se você lembra, ou se você sabe, se você tem a plena certeza de que algo aconteceu anteriormente, aí a vida realmente vira um inferno. Eu tenho uma opinião, Celina, não sei qual é a sua em relação a isso. É, acho que todo mundo já, mas puxa, seria bom em algumas situações lembrar, em algumas situações a gente ter esse vislumbre do que aconteceu. Ok. Mas você não acha que para algumas pessoas, principalmente para algumas religiões, que não acreditam na reencarnação, ou que a reencarnação não é, digamos, não vou dizer dogma, mas não é um preceito, você não acha que essas pessoas que reencarnam e adotam essas religiões, para elas não é realmente uma necessidade, mais do que uma necessidade, uma obrigação não acreditar na reencarnação, para que ela realmente possa resgatar os seus débitos, para que ela realmente possa aprender, tendo, digamos, a convicção de que não, eu não acredito em reencarnação, a minha religião não acredita em reencarnação e eu vou viver não acreditando em reencarnação. Você não acha que é para essas religiões, uma necessidade, digamos, evolutiva, não ter a reencarnação como um preceito? Pode ser sim, Will, porque é tal negócio. Não adianta também se querer colocar um ensinamento de faculdade para uma criança que está no jardim da infância. Então, todo espírito está no seu grau de evolução, no seu grau de conhecimento. Então, amadurecer a fruta antes do tempo vai ficar amarga, não vai ficar gostosa, não vai ficar com o sabor que realmente tem. E é igual o espírito em desenvolvimento, igual a gente. A gente não tem ainda a condição de saber coisas lá dos planetas felizes e dos planetas celestes, porque a gente não vai conseguir estar no mesmo patamar de um espírito que já é anjo, que já é angelical, enquanto que a gente ainda tem melindre, ainda tem, né, vaidade, ainda tem egoísmo, ainda tem orgulho, enquanto que conforme o mundo vai evoluindo, os espíritos também vão evoluindo nesses patamares, nessas virtudes. Então, se a pessoa veio, ainda está encarnada num certo grau evolutivo, que não acredita em nada, que não está realmente num certo patamar de esclarecimento, qualquer luz demais vai cegar. Não é? É o que aconteceu com Paulo de Tarso, que para virar Paulo e sair de Saulo, teve que ver aquela luz de Jesus, quer dizer, o esclarecimento grandioso, para poder cair do cavalo, ficar cego dias, para depois começar a clarear a inteligência, a visão, de outra forma completamente diferente. Igual cada um de nós. Né? Não adianta trazer conhecimento que a gente não tem condição de digerir, de captar e colocar em prática ainda. Então, muitos também ainda estão, que nem as nossas limitações, de repente, em outro patamar, já estamos entendendo um pouco mais a continuação do espírito, a imortalidade, a reencarnação, mas tem outras coisas que a gente ainda não está entendendo. E tem outros que estão ainda um pouco mais, né, retroagindo, ainda um pouco mais atrás, em outras situações que se leva para esse lado espiritual, que na nossa visão é o que está nos abrindo mais os olhos e nos levando para a evolução. Então, você colocou certinho. Lembrando que o princípio da reencarnação não foi uma invenção do Espiritismo, foi Kardec que inventou. Outras filosofias espiritualistas já acreditavam na reencarnação. Então, só para deixar claro que não foi o Espiritismo que inventou isso. E uma outra coisa que é muitíssimo importante: ser espírita não é sinônimo de evolução para ninguém. Ah, você é espírita, você é mais evoluído. Não, E nem perfeição. e longe disso. A doutrina espírita pode até, entre aspas, ser perfeita ou ser uma doutrina realmente esclarecedora. Agora, os espíritas nem sempre estão estão no mesmo patamar da doutrina, né? Porque nós somos falhos, não é porque a gente abraçou o espiritismo que a gente é perfeito, que a gente sabe tudo. Longe disso, né? A gente não pode cair nessa armadilha de achar que a gente sabe mais do que os outros, não mesmo. Tem pessoas
boníssimas, pessoas extremamente caridosas, que entendem com muito mais propriedade as leis de Deus e muitas vezes não acreditam em nada. Então, ser espírita não é sinônimo de evolução para ninguém, né? E infelizmente a gente percebe, né, Celina, alguns companheiros espíritas, né, como a gente diz, se achando a última bolacha do pacote, porque bate no peito, eu sou espírita, eu sei. Não é por aí, né, Celina? Não é bem assim, né? De jeito nenhum. E realmente outros que não têm religião nenhuma, e a gente basta lembrar que Jesus não dizia eu sou católico, sou espírita, sou evangélico, sou budista, não. A religião era o amor e nós vamos chegar a esse ponto, mas ainda está longe. Então, o Wilson está falando com, nossa, com grandiosidade. Ninguém está dizendo que é porque é espírita ou porque é essa ou aquela religião que é perfeita ou é o melhor. Não. Todos nós estamos no momento de provas e expiações, buscando ainda muito esclarecimento, muita luz, muita compreensão de tudo e todos. E cabe a cada um de nós buscar esse autoconhecimento para saber onde é que a gente precisa melhorar mais e mais urgentemente, para depois devagarinho chegar nos outros lugares, né, nos outros lados da vida e da nossa existência espiritual particular. Cada um está num ponto. Não podemos dizer, olha, eu estou igualzinho. Não, cada um. Às vezes a gente não sabe o que passa no coração do outro, e às vezes não parecer o coração do outro é muito mais puro do que o nosso, muito melhor em sentimento, em tudo. Pois é. Falando em outros lugares, né, pegando esse gancho, outro item aqui que, folheando aqui, acho que é muito interessante para refletirmos, né, para trazer pelo menos algum pensamento, algum conhecimento, né, para quem está nos assistindo, que é o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E a gente ouve muito isso também. Você é espírita, você aceita melhor a morte, você entende melhor a morte, você entende melhor como é que funciona, então você não sofre, você não chora. Também não é assim, também não é bem assim. E eu falo isso assim, principalmente quando é com um familiar, um animalzinho. Eu choro quando algum animalzinho meu desencarna. Né? Recentemente a gente acolheu, né, uma gatinha lá no centro. Eu fiquei muito triste. Infelizmente ela não resistiu e partiu. Fiquei muito triste, mas aí vem outro lado da doutrina espírita, que aí sim, de novo, como doutrina consoladora, nos dá a certeza da imortalidade do espírito, da possibilidade de nos reencontrarmos, seja de novo no plano espiritual, seja aqui numa nova reencarnação, numa nova oportunidade. Mas é muito difícil, Celina, é muito difícil você falar para uma pessoa que acabou de perder um parente, um filho, uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, alguém que perdeu um irmão, um animalzinho. Como é que essa pessoa vai realmente entender toda essa justiça de Deus, principalmente quando é alguém muito próximo? Né? E como é que a gente faz, Celina? Como é que a gente consola alguém? Como é que a gente realmente demonstra para alguém que o Espiritismo é uma doutrina consoladora para explicar a morte? A morte não existe, tá, mas a pessoa não está mais aqui fisicamente. Mas como é que a gente faz para explicar isso, Celina, de uma forma simples e dá? Você tem a receita? Porque eu não tenho, juro que eu não tenho. Não, não tem. É o que você falou, não tem como tirar a dor nossa, que é espírita e conhece um pouquinho do Evangelho, do Espiritismo, do outro que perdeu alguém, que eu não gosto de falar a palavra perdeu, porque a gente sabe que não perde seres, né, que estão hoje encarnados e estão voltando para a parte espiritual, nós vamos nos reencontrar, mas não tem. E se a pessoa não está ainda acostumada no próprio estudo, nem adianta a gente falar nada e dizer, olha, não, você vai reencontrar, a morte não existe, o espírito está aí. Não, não adianta. A gente tem que respeitar o momento da pessoa, tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa, auxiliar, às vezes é só com um abraço, como Chico Xavier fazia, e chorava junto e abraçava, você abria a boca e a pessoa saía dali consolada, como acontece muitas vezes mesmo em atitudes nossas dessa forma. Então, temos que vivenciar o luto. Quando o capítulo 5 fala da perda de pessoas amadas, é a gente ter que vivenciar o luto, porque senão a gente adoece. Não adianta forçar uma situação para o nosso espírito, para o nosso organismo, que vai sofrer de uma forma avassaladora maior ainda. Não é? Então, os próprios estudiosos, psicólogos que são especialistas nessa área de luto, eles falam, tem que chorar, tem que ter aquele tempo. Lógico que a gente vai ficar uma vida inteira, não sei quantos anos aí, né, chorando. Não vamos
esquecer, vai doer nosso corpo. Imagina como é que a gente vai dizer para uma mãe, olha, você não fica sofrendo não, tá? Seu filho voltou para Deus, mas você não fica sofrendo não, não chora. Claro que não, não é assim que funciona. E nem o espírita fala, olha, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode sentir dor. Nós temos que sentir para aliviar. E não vamos esquecer, até reencontrar de novo, nós não vamos matar a saudade do filho, da pessoa querida que partiu, até nos reencontrarmos de novo no plano espiritual. É aí que vai aliviar, é aí que vai passar a dor, ou pelo menos melhorar, porque precisa ver se estão também no mesmo patamar energético, espiritual. Então é importante que a gente curta esse momento, é importante que a gente entenda que tem, lógico, um Deus Pai que vai receber, que a pessoa não está sozinha, e que tem o tratamento, porque em tudo tem a misericórdia divina, tem o tratamento no plano espiritual também, óbvio, né? Não, não se fica aí ao bel prazer, a pessoa realmente não queira entender nada, não queira compreender nada, mas sempre tem os espíritos amigos tentando falar, tentando auxiliar, basta que a pessoa tenha aquele mínimo despertar, basta que a pessoa lembre um pouquinho de Deus para ser socorrida espiritualmente, e aí a importância das nossas preces, nossas orações para aqueles que partiram, e também o pedido de força para a gente mesmo através das preces, porque a espiritualidade está sempre ali nos auxiliando, e mais ainda Jesus, governador do nosso orbe, e Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Maria Santíssima, que intercede por todos nós, não é? Os próprios animaizinhos nossos, quando partem, os espíritos também deles são socorridos, alguns encarnam com mais rapidez, com mais facilidade, outros vão para outros planos, trabalhando também, outros encarnam com mais ou menos espaço de tempo, mas não ficam sem proteção. Eu também, eu sou da gatinha, do gatinho, do próprio Paçoca, né, que foi embora para a pátria espiritual. Eu também já tive um animalzinho chamado Menina, que foi logo no início, para cá para Guarulhos, que depois morreu atropelada. Nossa, olha, não vou nem lembrar desse dia em diante, nunca mais eu tive animalzinho, mesmo porque também, por conta dos meus trabalhos, de não parar em casa, eu não conseguiria cuidar e nem que eu gostaria de deixando em creche, etc., como tenho muitos parentes, inclusive, que deixam por conta da idade. Mas a ocasião não deu essa oportunidade. Mas se é uma dor, gente, a gente vai dizer, não, você não vai sentir ou não vai chorar? Então, quer dizer, nós somos seres ainda num certo limiar de compreensão e de conhecimento. Sabemos que vamos encontrar o animalzinho? Sabemos que vamos encontrar o ente querido? Sim, mas precisa chorar, precisa desabafar, precisa botar para fora esse sentimento, né, Will? Chorar alivia a alma, né? Descarrega, né? Aquele sentimento de peso, aquele sentimento de dor que a gente fica carregando. Não é vergonha nenhuma chorar. Eu falo muito isso lá no nosso trabalho dos animais. Muitos que nos procuram, às vezes tem vergonha de chorar dentro de casa, porque, mas foi só um cachorro, foi só um gato. Não, não foi só um cachorro, não foi só um gato. Foi um ente querido, foi um membro da família que partiu. E só quem tem cachorro, só quem tem gato, só quem ama os animais compreende isso. E muitos familiares desses tutores que nos procuram, às vezes não tem essa compreensão. E aí a pessoa chega lá e às vezes só quer chorar. Né? Como aconteceu no último trabalho lá, a pessoa fazia tempo que ela não ia, ela foi, ela até agendou de última hora, né? Falou, meu animalzinho partiu, chegou lá, meu pai que fica normalmente na recepção, ela viu meu pai, já chorou, entrou no salão, chorou, aí eu vi ela, a gente chorou junto, eu quase chorei junto com ela, juro que eu quase chorei junto, porque não tem o que você falar. E a gente não pode, né, Celina, cair na armadilha, e muitos espíritas fazem isso, cair na armadilha e dizer, foi a vontade de Deus. Poxa, se a gente acredita que Deus é um Pai de infinita bondade e justiça, que tudo que ocorre nas nossas vidas tem um porquê, existe uma razão, como é que a gente vai virar para uma pessoa, às vezes na ânsia de querer falar bonito, e dizer, foi a vontade de Deus? Então Deus é injusto, então Deus castiga, querendo tirar um familiar, um animalzinho do nosso convívio? Acho que você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi uma pessoa espírita num velório dizer para a viúva, olha, foi a vontade de Deus e não fique sofrendo, porque senão ele vai sofrer também. Não dá, né, Celine? Pra quem se diz espírita, não pode ter um comportamento desse, né? E eu já vi isso acontecer. Não, também já vi muito, muito. É o tal negócio, é o que o próprio capítulo 5 fala. A gente começa a colocar
a causa do nosso sofrimento e das coisas que acontecem, tudo no outro, tudo em Deus, tudo nas situações que não é por aí. A gente sabe que Deus é justo. E se existe justiça, as coisas não são como muitas vezes vem na nossa cabeça, ou a gente acha que é, ou até mesmo que a situação se mostre. Né? Por exemplo, na nossa volta para o plano espiritual, tudo tem também um tempo de fluido energético desgastado. Tudo tem, às vezes, a pessoa voltando para a verdadeira casa, ela vai estar numa condição de necessidade de ser útil muito mais lá do que aqui. Então, tem várias de esclarecimento, por isso a importância da prece, porque muitas conversas trazidas para a gente durante o sono físico, pelos nossos mentores, por médicos especialistas de luz do espaço, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que sabem como falar as coisas. E às vezes a gente não sabe, a gente não tem como dizer, a gente não tem o estudo suficiente para tudo, nem para todos. Né? Então, a prece antes de dormir, pedindo para que a gente encontre com espíritos de luz que vão nos consolar e nos fortalecer, é muito útil. Irmos a lugares que vamos aprender, que vamos ser tratados, que vamos ser fortalecidos, é importante dormir uma hora que não está legal, que o coração está muito dolorido, porque tudo tem as mãos de Deus nos fortalecendo, nos auxiliando. Se a gente, como pais imperfeitos, a gente quer que o filho esteja feliz, esteja amparado, esteja bem, imagina Deus, Pai de amor e de bondade. Pois é, então, se alguém que está nos assistindo, puxa, foi a vontade de Deus, muito cuidado ao ouvir isso, e mais ainda, muito cuidado em dizer isso para alguém. Às vezes, na ânsia de você querer ajudar, você acaba atrapalhando. Né? Como a Celina falou numa fala dela aí, às vezes só um abraço é o que basta e é o que tem para o momento, né? Para você minimamente ajudar alguém. Né? Deixar que a pessoa chore, deixar que a pessoa fale o que ela tiver que falar, ainda que sejam falas às vezes de revolta, não tem problema, às vezes precisa limpar o coração, precisa sair, aquilo precisa sair de dentro dela. Né? E nada melhor que um choro, nada melhor que uma fala, às vezes um pouco mais dura, mas deixar a pessoa falar e depois, no momento um pouco mais de lucidez, de calma, trazer a consolação à luz da doutrina espírita, mas jamais dizer que foi a vontade de Deus, né? Isso é algo realmente uma pessoa que se diz espírita é inconcebível, né, na minha opinião, né, querer consolar alguém falando esse tipo de coisa. Celina, estamos quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo, o tempo voa, né? Tem vários itens aqui nesse capítulo, aliás, fica a sugestão para quem quiser estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, é um item. E assim, uma sugestão, não leia tudo, né? Não pega o livro aqui e leia numa sentada. Leia um capítulo, um trecho de cada vez, um trecho por dia, né? Para você poder absorver todo o conhecimento que tem só nesse capítulo 5. Né? Dando uma outra folheada aqui, acho que um dos itens que também acho que é interessante da gente comentar aqui é sobre a melancolia. Porque muita gente que procura uma casa espírita, muita gente que liga lá no pronto atendimento da Rádio Boa Nova, às vezes está numa situação dessa, está passando por esse momento, não significa que a pessoa é melancólica, é triste a vida inteira, mas está passando por um momento assim. Então, de que forma que, de novo, como doutrina consoladora, a gente pode ajudar trazendo conhecimento, trazendo informação para aqueles que estão vivendo esse momento, mas que não são melancólicos, Celina? Aí entra de novo, né? A gente curtir aquele momento, respeitar o que nós estamos sentindo. Se precisar chorar, chorar, como o Will falou, não é vergonha chorar, não é fraqueza. É a gente limpar muitas vezes o nosso peito, o nosso coração, a nossa alma. Então a gente precisa usar aquilo que o nosso corpo nos dá também para auxílio e para limpeza, até mesmo espiritual e material. Então, muitas vezes a pessoa, porque está um tempo ali triste, acha que já está em depressão, não é assim. Tem momentos de tristeza na vida da gente. A energia própria do planeta, né? O atual, por conta dessas guerras, de tantas coisas acontecendo, nós mesmos, seres humanos, lutando contra nós mesmos por situações que a gente ainda não tem o conhecimento, traz uma energia não só pesada, como às vezes de tristeza, de melancolia para o planeta. Então, cabe a nós também nos recolhermos, nos fortalecermos na prece, fazer uma boa leitura, ouvir uma boa música e fazer alguma coisa que você gosta, ficar ali do lado do irmãozinho, mexer numa planta, numa terra, em alguma coisa que você gosta,
não é? Então, mudar a energia daquele momento que a gente está passando, depois de você curtir aquilo que precisa, é importante, é interessante. Então, que a gente possa não se prender no negativo, na dor, lembrar que para o reino de Deus vir devagarinho dentro de nós é a experiência de encarnações e encarnações, e Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Ele não quer que a gente saia agora aqui dessa live, desse bate-papo, e a gente já esteja perfeito, já esteja anjo, já esteja perdoando tudo e todos. Não é assim. É devagar. E o ensinamento da vida, da nossa caminhada, é lento. Né? Uns são espíritos mais jovens, criados, saídos da mão de Deus, chegando num planeta de provas e expiações como o nosso por menos tempo, outros têm mais, mas tudo vai chegar aonde tem que chegar no momento certo, que é a nossa evolução, que é a nossa perfeição, que é o nosso auxílio cada vez mais para o outro, para o universo, para nós mesmos. Opa, deixa eu abrir o microfone, senão o pessoal não me ouve. É isso aí. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, quem for nos ouvir, né, que procure ajuda quando necessário. Não é vergonha pedir ajuda, seja numa casa espírita, seja com um profissional da área, né, um psicólogo, um psiquiatra, seja com um amigo verdadeiro, né? Às vezes a pessoa não tem, fica meio assim, né? Puxa, vou lá no centro espírita, ou vou procurar um psicólogo, né? Ah, não é legal. Não importa, seja lá qual for a forma, mas busque ajuda, busque o auxílio, né, que você necessita, porque às vezes sozinho a gente não dá conta. Às vezes sozinho a gente não consegue vislumbrar uma outra situação, ver que aquele problema, aquele desafio que a gente está vivenciando, ele é temporário e que não é tão assim. Né? Tem pessoas que passam por momentos muito mais difíceis e às vezes não reclamam. Esses dias uma companheira nossa foi fazer uma palestra lá sobre o Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça. Uma história fantástica, sensacional. Quem não conhece a história dele, fica o convite para, depois que acabar aqui, assista a live lá, a palestra sobre Jerônimo Mendonça. Ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar. E não reclamava de nada e muito mais. E mais, ele ajudava as pessoas. Então, às vezes a gente reclama de coisinhas, né, que nos incomodam e que, lógico, todo mundo sabe aonde o calo aperta, mas a gente consegue vislumbrar uma outra situação, um outro horizonte, quando a gente vê que tem pessoas passando por situações muito piores, muito mais difíceis, e às vezes a gente reclama de barriga cheia. Então, bendita a doutrina espírita, que nos ajuda a vislumbrar isso. Bendita a doutrina espírita que nos fortalece no dia a dia e nos dá o esclarecimento e principalmente o conhecimento necessário, né, Celina? Porque não é porque a gente está falando aqui que é uma verdade absoluta. A gente está falando baseado em conceitos, em estudo, não é uma opinião nossa, não é, eu acho que, não, eu penso que, não. É o que o Espiritismo pensa, é o que Kardec nos trouxe baseado num estudo profundo de muitos e muitos anos, e por isso a gente coloca o Espiritismo como uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos esclarece, que nos fortalece e que nos dá as ferramentas necessárias para a gente resolver os nossos problemas, né, Celina? Com certeza. Falado. Por isso a importância de a gente não parar a leitura, não parar o estudo, fazer o evangelho no lar, ouvir, sim, como o Will está falando, essas lives, essas palestras que ficam gravadas e que trazem para a gente alguma coisa também com o auxílio do espiritismo, dos espíritos, porque quando a gente às vezes pega uma palestra ali e vem aquilo, a gente fala, nossa, mas era exatamente o que eu precisava ouvir, mostrando a proteção que a gente sempre tem, que a gente não fica abandonado nem desamparado nunca, nem pelos nossos mentores, nem pelos espíritos familiares, amigos que já estão no plano espiritual, simpáticos, que conforme as nossas atitudes, o nosso trabalho, a gente vai conquistando e que é mais proteção e mais auxílio para a gente também no nosso dia a dia. Isso aí. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, gravando essa palestra. Espero que a gente agende outras palestras durante o ano. Sei que a Celina é uma pessoa extremamente ocupada, mas espero que você arrume um tempinho aí pra gente gravar outras palestras. O pessoal gosta demais das suas palestras, repercute demais as suas falas aqui, né, com as pessoas que a gente conversa. Puxa, Celina, né? O pessoal pergunta, quando que a Celina vem no Jefferson Sorocaba? Eu falei, calma, né? Não é tão simples assim, né? Precisa ajustar agendas, né? É complicado. Mas muito obrigado, Celina, mais uma vez por você estar aqui com a gente. E como um último pedido, né, que eu sempre faço para os nossos convidados, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Sim, sim. Eu que agradeço, Will, pelo seu carinho, pela sua atenção de sempre. Quero estar muitas vezes, se Deus quiser, a gente vai dar um jeitinho de pelo menos
uma vez por mês estar gravando ou fazendo ao vivo uma palestra assim, uma live, dentro da primeira chance aí, da primeira condição, quero ir aí no Jefferson Sorocaba, dar um abraço nas pessoas, dentro do possível fazer uma palestra, dar um abração em você pessoalmente, porque a troca de energia é sempre diferente, né, do que está longe. Mas vamos lá, convidando a todos a se recolherem um pouquinho, mantendo o pensamento elevado, vibrando nesse instante amor, saúde, paz, harmonia a todos que estão ligados a nós, aos seus lares, aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos, todos aqui, de uma forma, precisam do socorro do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, que possam ser envolvidos nesse instante. Nossos animaizinhos amados, queridos, que sejam também abençoados, curados, fortalecidos para cumprirem a sua missão e a sua evolução. Que nós possamos ser gratos a tudo que temos, que somos, que vem no nosso caminho, que a nossa evolução se faça com a nossa melhora interior e que esses ensinamentos que nos são colocados como bênção divina, nos dando oportunidade de trabalho e de estudo, possam chegar a muitos e muitos corações. Então estamos sim agradecidos a tudo, a todos, a Deus, nosso Pai, Jesus Mestre, e pedimos que possamos estar sempre em suas mãos e que seja feita sempre, sempre a sua vontade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Celina, mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais esta palestra aqui do Jefferson Sorocaba. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Para quem for quinta-feira, nos vemos quinta-feira lá no centro, ou então até a próxima terça em mais uma live aqui do Jefferson Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.